8 de maio de 2026, estamos no 5º ano e no 74º dia desde o início da invasão total. Sejam muito bem-vindos, eu lhes dou as boas-vindas ao relatório de situação e até mesmo ao último relatório da semana. Eu só estarei de volta na quinta-feira. Enquanto isso, haverá alguns vídeos especiais. No relatório de hoje, veremos ataques a refinarias, informações interessantes, um dia antes do desfile do dia 9 de maio e um breve relatório. Por que um relatório breve? Bem, o relatório de hoje será um pouco mais curto do que o normal. Estou sob enorme estresse no momento e ainda preciso preparar alguns vídeos para os próximos dias, ou seja, de domingo a quarta-feira, para que vocês possam assistir de domingo a quarta-feira. Caso contrário, obviamente, vou à falência. Então, preciso de alguma forma integrar isso à minha vida pessoal, produzindo vídeos extras em poucos dias aqui. Mas hoje, é claro, o relatório está novamente cheio de informações muito interessantes. Na linha de frente, não há absolutamente nada a relatar. Praticamente nada mudou. Acho que até quinta-feira, dificilmente, algo vai mudar por lá. Você não vai perder nada. Mas o que podemos ver é algo que nós conseguimos. E quando digo nós, me refiro à maravilhosa comunidade aqui por trás de War and Tactic. Porque os próximos veículos de evacuação da última grande campanha de doação já chegaram à Ucrânia. Isso foi informado pela Ukraine Hilfe Berlin na postagem mais recente no X. Paralelamente, também foi relatado algo em Rostov, um ataque com mísseis. Um centro logístico foi atingido, que precisou interromper operações. Segundo os ucranianos, equipamentos elétricos para a linha de frente eram armazenados e enviados daqui. Esse é um alvo importante. Rostov é o centro de distribuição da Frente Sul. Vamos ver isso no mapa. Então aqui embaixo fica Rostov-do-Don. E Rostov-do-Don está praticamente ligado a Volgogrado, outro importante centro logístico do lado russo. E tudo que vem basicamente do leste, do norte ou do sul da Rússia, geralmente passa por aqui, por Rostov. E de Rostov segue pela nova ligação terrestre, ou seja, pela linha ferroviária daqui em direção à Frente Sul. Assim como daqui para cima, entrando em direção a Donetsk. E com isso, uma grande parte de toda a frente, ou seja, dos territórios ocupados pelos russos, é coberta. Por isso, Rostov é um dos centros de conexão mais importantes, se não o mais importante de todos. Por isso foi tão crítico quando o grupo Wagner iniciou a marcha da justiça contra Moscou, capturando Rostov como um dos primeiros objetivos. Por quê? É simples. Se a logística cai, o exército também cai. E assim, Prigozhin conseguiu aumentar ainda mais a pressão. Pouco depois, ele recuou. Recua é uma palavra-chave. Ouviremos sobre isso hoje. A refinaria de petróleo russa, em Yaroslav, está novamente em chamas após um ataque de drones. O que chama a atenção, a instalação já havia sido alvo de um ataque há menos de 2 semanas. Esse padrão está ficando cada vez mais claro. Não se trata mais de ataques simbólicos isolados. A Ucrânia, ou o lado atacante, retorna propositalmente às mesmas instalações de energia, com o objetivo de impedir reparos, perturbar processos e aumentar a pressão sobre a infraestrutura da Rússia. Yaroslav não é um local insignificante. As refinarias são pontos centrais para o abastecimento de combustível, logística militar e estabilidade industrial. Quando essas instalações são atingidas novamente em pouco tempo, fica claro que a Rússia não consegue proteger sua infraestrutura crítica, mesmo após ataques já conhecidos. É exatamente aí que está o efeito psicológico. Cada novo impacto mostra que a defesa antiaérea russa até pode reagir, mas já não forma mais um escudo protetor completo. Se uma instalação é atingida, logo depois ocorre de novo. Isso já é quase certo. Ao invés de controle, a sensação de sobrecarga constante, perigosa para o Kremlin, que quer mostrar força em Moscou. O Kremlin retirou pela primeira vez as credenciais já concedidas a jornalistas estrangeiros para o desfile de 9 de maio. Entre os afetados estão repórteres da ARD, ZDF, Spiegel, Sky e assim por diante. Oficialmente, foi dito que o formato da cobertura do desfile foi alterado devido à situação atual. Agora, aparentemente, apenas a mídia estatal russa terá acesso. Só esse passo já é muito incomum.
O fato de as credenciais serem aprovadas e logo depois revogadas mostra, acima de tudo, o quão nervosa Moscou está agora e, principalmente, como eles estão preocupados com o desfile. O Kremlin tenta manter o controle total sobre as imagens, perspectivas e possíveis incidentes. Especialmente agora, isso é politicamente muito delicado, porque ao mesmo tempo estão ocorrendo cada vez mais ataques de drones no interior da Rússia. Cada explosão, cada reação da defesa aérea ou qualquer medida de segurança visível prejudicaria a narrativa central do desfile. Força absoluta, estabilidade e controle são as coisas que se quer transmitir aqui. O fato de a mídia estrangeira estar sendo excluída agora não indica autoconfiança, como pudemos ver em muitas postagens nas redes sociais, mas sim medo de imagens fora de controle. O Kremlin quer impedir que equipes internacionais de filmagem documentem o quanto Moscou está sendo fortemente isolada e como a situação de segurança está realmente tensa. Primeiro, eu queria dizer que eles também querem evitar que incidentes como aquele possam ser vistos novamente quando o tanque mais moderno, o T-14 Armata, teve problemas durante o desfile e parou por causa de uma pane no motor. E então me dei conta de que não haverá mais veículos no desfile. Mas o isolamento apressado mostra o quanto o poder agora precisa ser protegido, controlado e encenado. Sempre olhamos ou ouvimos o que eu ou o Ocidente tem a dizer. Mas o que os cidadãos realmente dizem sobre isso? Em Moscou, até cidadãos russos agora reagem irritados ao restrito desfile militar de 9 de maio. Após relatos de falta de equipamento militar e desfiles menores, alguns questionam publicamente o que a Rússia ainda comemora, enquanto a guerra consome mais recursos e não gera vitórias claras. Isso torna a situação perigosa para o Kremlin. O 9 de maio é mais que um feriado, é um dos rituais políticos mais importantes de Putin. Quando menos equipamento é exibido, ou melhor, nenhum equipamento neste caso ou partes da encenação precisam ser mudadas, geralmente parece que a Rússia está sob pressão militar ou organizacional. E agora, isso acontece também entre os próprios cidadãos, né? Isso se torna especialmente problemático, porque essas dúvidas não vêm apenas do exterior, mas agora de dentro da própria Moscou. E quando essas dúvidas se tornam audíveis, isso é um grande problema. Porque é exatamente isso que o Kremlin normalmente tenta evitar a todo custo. Fissuras visíveis na imagem de unidade nacional. A verdadeira fraqueza, portanto, não está na falta de veículos na Praça Vermelha, mas sim no fato de que agora demonstrações centrais de poder do sistema de repente parecem defensivas, protegidas, reduzidas e ofuscadas por temores de segurança. E agora o próprio povo vê, tem algo errado aqui. Em São Petersburgo, o clima também não está necessariamente melhor. Em um cartaz de propaganda russo está escrito originalmente "Glória aos heróis da Rússia". Abaixo, há a imagem de um soldado. Alguém pichou o cartaz de vermelho e escreveu "assassino" em letras grandes. Exatamente esse tipo de imagem é extremamente incômoda para o Kremlin, porque mostra que a resistência contra a guerra não existe apenas fora da Rússia. A propaganda de guerra estatal é confrontada publicamente e simbolicamente invertida aqui. Aliás, respeito para quem fez isso, porque falar mal das Forças Armadas, claro, dá pena de prisão. Isso é especialmente delicado pouco antes do dia 9 de maio, enquanto o Estado tenta tornar o patriotismo, o espírito de sacrifício e o orgulho militar o mais visíveis possível, de vez em quando também aparecem sinais de rejeição a isso. Por isso, o sistema na Rússia reage tão sensivelmente a críticas públicas, pois até pequenos atos simbólicos mostram que o controle do clima social já não é total. E agora vamos ver algo bem interessante. Vai haver algum ataque ao desfile? Nos últimos dias, especulamos muito, ponderamos bastante, vimos muitos prós e contras que isso traria. Mas é muito improvável que aconteça. Por quê? Bem, Zelensky tuitou o seguinte hoje. Zelensky declarou que a Ucrânia, apesar de suas capacidades de realizar ataques de longo alcance na região de Moscou, dará prioridade à troca de prisioneiros e a uma trégua temporária. Concretamente, ele falou sobre uma troca no formato de 1000 por 1000 pessoas, assim como uma cessar-fogo nos dias 9, 10 e 11 de maio. Ao mesmo tempo, ele deixa claro que Kiev certamente seria capaz de exercer pressão sobre Moscou. Chama especialmente a atenção a formulação sobre as capacidades ucranianas de longo alcance em relação ao dia de amanhã em Moscou. Isso é praticamente um lembrete direto de que a capital russa e o desfile de 9 de maio poderiam, teoricamente, permanecer sob ameaça.
Zelensky fala abertamente sobre a ameaça, mas decide conscientemente usá-la politicamente em vez de militarmente. Exatamente isso, paradoxalmente, aumenta a pressão sobre o Kremlin. Porque Moscou agora sabe que a segurança do desfile não é garantida apenas pela defesa antiaérea russa, mas também depende de Kiev se conter e receber algo em troca. Neste caso, 1.000 dos seus de volta. Só esse fato já prejudica a imagem de controle absoluto que Putin gostaria de demonstrar em 9 de maio. O acordo da Rússia sobre a troca e o cessar-fogo revela a sensibilidade do Kremlin diante de possíveis distúrbios no desfile. Especialmente com a proximidade do dia 9 de maio, mais visível se torna o quanto de significado político está agora atrelado a passar esse dia sem explosões, alertas de drones ou justamente caos na segurança. Obrigado aos assinantes, membros do canal, equipe das algas e em especial ao Tenente-Coronel Renek e Selektiv Ferdinand Mayerhofer. Inscrevam-se, curtam, comentem e até o próximo vídeo.